Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wagner Lacerda, professor de português do Linguagem Diplomática e vim conversar com vocês sobre o exercício de análise, de comentário de julho. Algumas pessoas enviaram bons textos, né? Fico bem satisfeito. Deram um retorno também bem legal sobre o meu trabalho, sobre o nosso trabalho. Nós estamos aí trabalhando o melhor possível, né, gente, para tentar oferecer para vocês o melhor serviço possível. Bom, o exercício de análise de julho, eu usei um texto de literatura, algo que o CACD faz bastante, né, na prova de português, tanto de primeira quanto de segunda fase. Muito comum, esse ano nós vimos vários textos de autores modernistas, e é bastante comum também unir o texto literário com perspectivas sociológicas, filosóficas, psicanalíticas, políticas, econômicas e tudo mais. Isso é muito legal, né? Quero até aproveitar aqui esse vídeo para falar um pouquinho sobre isso com vocês. É preciso lembrar que o texto literário, antes de mais nada, ele é um texto literário. Poxa, professor, você falou uma coisa óbvia. Pois é, tão óbvio, mas muita gente esquece, né? O pessoal acha que literatura vira veículo para ficar carregando todo e qualquer tipo de conhecimento. Isso não é legal, né? O texto literário precisa ser valorizado. E grandes mestres como João Cabral sabem fazer isso como ninguém, né? João Cabral, Jorge Amado, Drummond, José Saramago, Machado de Assis sempre, né? Sabem utilizar o texto para discussões complexas, profundas, mas sem desvalorizar o texto, né? Respeitando o que a gente chama de status literário, estatuto literário. O texto não pode perder em qualidade só porque serviu seja lá qual for a função, por mais nobre que ela seja. Né? Esse é um trecho de Morte e Vida Severina, possivelmente o texto mais famoso de João Cabral. Acho eu com justiça, eu adoro Morte e Vida Severina, sou apaixonado por Morte e Vida Severina. Para mim, um dos melhores poemas da literatura mundial em todos os tempos. Né? É impressionante a sensibilidade, a fineza do João Cabral para tratar de assuntos terríveis, né? Mas ao mesmo tempo muito duro, mas muito sensível com o personagem, com o retirante Severino. Recomendo a vocês, quem não leu, leia. Né? Tem muita coisa para aprender com esse texto. Né? E esse trechinho, ele ficou famoso, inclusive, quando foi musicado. Em 1982, tem esse vídeo no YouTube, quando foi musicado, né, virou uma peça musicada pelo Chico Buarque. A priori, o João Cabral nem gostava muito, depois ele acabou reconhecendo a qualidade, né? Não é uma peça, ele é um poema, repito, mas ele tem uma estrutura de peça de teatro, os antigos autos da Idade Média, né? Tanto é que ele chama, o subtítulo é Um Auto de Natal Pernambucano. A ideia dos personagens tipo, né? Personagens que representam determinados grupos sociais, como o Severino, por exemplo. Ele próprio, em outro momento, fala, somos muitos Severinos iguais em tudo na vida, ou seja, ele é o representante de um grupo social, né? Dos retirantes infelizes que ficam aí perambulando pelo sertão em busca de água, de comida, de abrigo, trabalho, enfim. O trecho diz assim: essa cova em que estás, com palmos medida, é a cota menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe nesse latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco de fundo, mas estarás mais ancho, mais largo, mais folgado, que estavas no mundo. Isso é de uma crueldade, né? Não era a terra que você queria. Né? O Severino, o retirante, tá? Ele está a caminho de Recife, ele está seguindo a margem do rio Capiberibe, que eles sabem que vai desaguar em Recife, e ele acompanha o enterro de um trabalhador rural.
E nesse contexto ele vê a fala dos amigos que estavam lá enterrando o trabalhador, né? Essa é a parte que te cabe nesse latifúndio, né? Em outras palavras, você não queria terra? Agora você tem, né? É, diz assim, não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. Né? Ó, é de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe nesse latifúndio. Não queria terra, querido? Toma, terra para você. Né? Bom, aí eu perguntei assim, a partir do conhecido trecho do poema, relatando o momento em que o retirante Severino se depara com o enterro de um trabalhador rural, comente a visão do poeta acerca da questão agrária no Nordeste brasileiro. Bom, aqui, né, eu tomei o cuidado, né? Eu chamei, falando da visão do poeta, normalmente a gente fala a visão do eu lírico, né? É o narrador, o narrador do poema, né? Que a gente chama de eu lírico, o cara que está ali falando, que não necessariamente bate com o poeta, né? Já dizia Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor, né? Finge tão completamente que finge sentir que é adorador que deveria sentir. Não tem essa do cara estar tá sentindo aquilo. Ele pode estar sentindo ou não. Bom, enfim. Dito isso, é preciso levar em conta o seguinte. Ali, nesse poema, existe uma questão muito próxima entre o eu lírico e o poeta. Como sabemos disso? Devido a falas inúmeras do próprio João Cabral. Ele fala sobre reforma agrária, ele inclusive, um repórter diz para ele assim, você não poderia ter feito uma defesa mais clara e tal? E ele responde, poxa, mais claro que isso, né? É você que não está entendendo, né? Bom, a visão, como é um comentário pequeno, né, 15 a 20 linhas, eu penso que na escrita vocês deveriam centrar na ideia de que, em vida, esses retirantes, esses trabalhadores, né, não tem nada, né? A questão agrária no Nordeste brasileiro melhorou um pouco com o passar do tempo. Né? Como diz Mário de Andrade, evoluiu porque até doença evolui. Né? Mas há, a priori, um entendimento muito interessante dele, né, como a questão agrária não abrange, naquele momento que ele está escrevendo, e até hoje, né, infelizmente, ainda que tenha melhorado, o trabalhador, o sujeito que faz a coisa funcionar, que bota a mão na terra. Né, o único momento, eu citaria esse trecho, né, o único momento é quando ele morreu, né, é a terra que queria ser dividida. Não é largo nem fundo, é a parte que te cabe nesse latifúndio. Só resta ao trabalhador o quê? Morrer. Né? A única opção que lhe resta perante a abundância de terras, né, é trabalhar até onde der, comer e tomar água se tiver e morrer quando for possível. Essa é a grande questão.